O Livro Tibetano dos Mortos, Livro 1. Aqui se encontra a confrontação com a realidade no estado intermediário, a grande libertação pela audição no plano do pós-morte, da profunda doutrina da emancipação da consciência através da meditação sobre as divindades pacíficas e iradas. Os mensageiros da morte. Todos aqueles que, imprudentes, não atentam para quando aparecem os mensageiros da morte, durante muito tempo sentirão a dor, habitando algum corpo forma inferior, mas todos os homens bons e santos, ao verem os mensageiros da morte, não agem impensadamente, mas dão ouvidos ao que a nobre doutrina diz, e, no afeto, amedrontados, veem do nascimento e da morte a fértil fonte, e se libertam do afeto, extinguindo assim o nascimento e a morte. Esses são seguros e felizes, livres de todo esse espetáculo fugaz, de todo o pecado e medo isentos, dominaram todo o sofrimento. Sessões introdutórias. Ao divino corpo da verdade, ou incompreensível, infinita luz, ao divino corpo dos dons perfeitos, que são o loto e as divindades pacíficas e iradas, a encarnação do loto, Padma Sambhava, que é o protetor de todos os seres sensíveis. Aos gurus, aos três corpos, devemos obediência. Introdução. Esta grande doutrina da libertação pela audição, que confere liberdade espiritual aos devotos de espírito comum, quando se encontram no estado intermediário, é dividida em três grandes partes: prolegômenos, assunto propriamente dito e conclusão. Primeiro, os prolegômenos, os livros guias para a emancipação dos seres, devem ser dominados pela prática. Com os livros guias, intelectos mais elevados devem certamente libertar-se, mas caso isso não ocorra, eles devem então, no estado intermediário dos momentos da morte, praticar a transferência, que lhes proporciona libertação automática pelo simples relembrar. Os adeptos do espírito comum deverão, certamente, libertar-se dessa maneira. Caso isso não ocorra, então, no estado intermediário da realidade, eles devem perseverar atentando para esta grande doutrina da libertação pela audição. Assim sendo, o devoto deve primeiro examinar os sintomas da morte à medida que eles gradualmente aparecem, seguindo a autolibertação das características dos sintomas da morte. A seguir, quando todos os sintomas da morte estiverem completos, aplicar a transferência que confere libertação pelo simples relembrar. Se a transferência houver sido efetivamente realizada, não há necessidade da leitura deste todolo. Mas se a transferência não tiver sido realizada com êxito, então esse todolo deverá ser lido correta e inteligivelmente junto ao corpo morto. Se não há cadáver, a cama ou a cadeira utilizada pelo morto deve então ser ocupado, que precisa expor o poder da verdade. Então, invocando o espírito do morto, o leitor deve imaginá-lo presente e escutando a leitura do texto. Durante esse tempo, não se admite a presença de parentes ou companheiros lamuriosos ou em prantos, pois isso não é bom para o morto. Portanto, eles devem ser coibidos.
Se o corpo estiver presente, exatamente quando a expiração houver cessado, ou o lama, ou um irmão de fé em que o morto confiava, ou mesmo um amigo pelo qual o morto nutria grande afeição, pondo os lábios bem próximos do ouvido, sem realmente tocá-lo, deve ler este grande Todolo. Agora, para a explicação do próprio Todolo. Se podes reunir uma grande oferenda, oferece-a em culto à Trindade. Se não podes fazê-lo, arranja então qualquer coisa que possa ser reunida, tais como objetos, nos quais podes concentrar teus pensamentos e criar mentalmente uma oferenda e um culto tão ilimitados quanto possível. Em seguida, o caminho dos bons desejos, invocando a ajuda dos Budas e Bodhisattva, deve ser recitado 7 ou 3 vezes. Depois disso, o caminho dos bons desejos, que protege do temor do bardo, e o caminho dos bons desejos, que livra das perigosas ciladas do bardo, precisam ser lidos claramente e com entonação adequada. Então, este grande Todolo deve ser lido 7 ou 3 vezes, segundo a ocasião. Primeiro vem a confrontação com os sintomas da morte, quando eles ocorrem durante os momentos da morte. Em segundo lugar, a aplicação da grande advertência vivida, a confrontação com a realidade no estado intermediário e, em terceiro lugar, os métodos de fechamento das portas do ventre no estado intermediário durante a busca de renascimento.